Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Mônaco do Dobras e Alças e nesse vídeo nós vamos falar sobre parábolas. Muita gente me pediu sobre parábola, diagrama e é claro, fiz um vídeo específico sobre exclusivamente o diagrama de Interland. Eu sei que existem outros diagramas, respeito quem prefere utilizar outros formatos, mas o diagrama de Interland é muito difundido, muito conhecido e a gente vai falar especificamente sobre ele. Nesse vídeo eu vou te dar várias dicas de como utilizar aquela cartela transparente para poder posicionar o seu arco. Você vai poder testar tudo isso, você vai ver o quanto isso é efetivo. Vou falar também sobre a torre, como posicionar o fio retangular em cada canaleta da torre. Cuidado para não pôr o fio da espessura na canaleta diferente. Primeiro porque não vai entrar, ou se entrar com muita folga, pode acabar incorporando torque. Assiste esse vídeo que começa agora e no final não esquece de deixar um comentário aqui abaixo. E claro que se você ainda tiver com alguma dúvida, me manda um WhatsApp, tem o nosso número do WhatsApp, manda um e-mail, vou fazer questão de te ajudar. Comece a assistir esse nosso vídeo que está começando. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem a torre, e a torre tem algumas graduações. Quando eu vou observar essas graduações da torre, é muito importante que eu saiba identificar cada um desses números, que é onde eu vou inserir o meu fio. Ah, por exemplo, se eu tenho um fio que eu não sei o calibre, eu não sei a espessura desse fio, será que ele é um 16? Ele não entra. Será que ele é um 17? Ele não entra. Será que ele é um 18? Opa, ele entrou. Ele não entrou na canaleta 17, mas ele entrou na 18. Ele entra na 19? Entra com folga. Ele entra na 21? Entra também com mais folga ainda. Eu sei que ele é um fio 18 porque ele entrou na 18 para ter certeza. Mas, professor, se ele entra na 19 ou na 21, como é que eu vou saber? Vai diminuindo, vai diminuindo. Ele entra na 18, mas não entra na 17, então eu sei que ele é 18. Vai sempre diminuindo até ele chegar na menor que ele insere, nesse caso aqui o 18, tá bem? Essa é uma forma bem simples de você identificar, caso você tenha um fio e não saiba qual é importante utilizar aquelas canaletas ali. Agora, quando eu pego a minha torre, como que eu faço a parábola? Como que eu vou conformar a parábola? Eu peguei um pedaço de fio, cortei, vou inserir na canaleta 18. Cuidado, hein, porque o fio retangular ele tem um lado mais largo. Esse fio que eu estou trabalhando ele é o 18 por 25, então um lado ele é 25, giro ele e aqui ele é o 18, e assim ele insere. Fecho a minha torre, essa trava aqui, ó, deslizei para ela fechar, fechei a minha torre e agora eu vou trabalhar com a inserção do fio girando aqui dentro da torre. Pessoal, eu vou mostrar uma forma bem empírica onde eu não fiz nada. Vou segurar o meu fio lateralmente, vou girando aquele braço, vou girando, 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 bem empírico. Parei, solto, e agora eu volto, seguro do outro lado, vou girando, 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 bem empiricamente, sem medir nada, e solto. Tudo bem, não ficou tão ruim, mas eu fiz uma curvatura muito pequena, muito atrésica. Dá uma olhada lá. Ninguém tem um diagrama assim tão fechado, tão pequeno. Então, o que, que eu acho bacana? Eu vou até deixar esse arco de lado. Eu acho legal você pegar um segmento de fio e fazer uma marca, onde seria a metade dele, na metade desse comprimento. Canetinha piloto é válido para você usar num ambiente seco, e é claro que você pode fazer a marcação sem problema nenhum. Mas na vida real, na boca do seu paciente, tem até aqui um vídeo no YouTube onde eu falo sobre o famoso lápis dermatográfico. Essa aqui é a cordinha para a gente apontar, esse é um lápis dermatográfico que eu já apontei, até deixei essa ponta bem grandona. Na vida real eu nem trabalho com a ponta tão grande, é só para chamar a atenção. Vou deixar aqui em cima ó, o link do vídeo que mostra como utilizar o lápis dermatográfico e como apontar, inclusive. Na saliva, na vida real, eu vou utilizar o lápis dermatográfico para fazer a minha marquinha, porque o lápis dermatográfico ele vai literalmente encerar o meu fio. Dá uma olhada ali, ó. Mesmo com o fio encerado, com saliva, ele marca. Canetinha piloto à base de álcool não marca, hein? Então, preferencialmente lápis dermatográfico para você poder trabalhar, tá? Tem um vídeo aqui no nosso canal para que você possa assistir e entender tudo isso com bastante tranquilidade. Por que eu fiz essa marquinha aqui na linha média do meu fio? Porque eu quero ter uma referência, por mais que eu marquei meu diagrama, mas está aqui a nossa marquinha, eu quero ter uma referência para quando eu for inserir e começar a trabalhar com o meu arco. Olha só, eu vou inserir o meu fio, eu sei que aqui está a minha marquinha vermelha,
Acho que dá para ver ali no vídeo. Olha a minha marquinha aqui, ok? Eu vou pôr essa marquinha no meio, porém, eu não vou começar a deslizar o fio imediatamente nela. Eu ando um pouquinho, seguro, e agora eu desloco a haste. Paro, solto, volto, 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 volto para a marquinha. Pessoal, se você observar ali, ó, tem uma linha. Vou dar bastante foco, ó. As torres mais novas, elas têm essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha? É interessante você deixar a sua marquinha vermelha ali, ó. Olha eu posicionando ela ali, ó, ok? Inserir, eu venho com a haste que trava. Reparem que eu não vou começar a girar aqui. Eu vou dar uma distância. Deixa eu até virar minha mão aqui, ó. Olha lá, ó, posicionei, ponho a trava, seguro. E agora, ó, eu não começo a girar. Eu afrouxo um pouquinho e agora eu giro, giro, giro. Por que que eu fiz isso? Para abrir a curvatura dessa minha parábola aqui na frente, ó. Professor, mas agora abriu demais. Eu estou observando que agora, vamos comparar com a outra? Deixa eu até pôr nas costas aqui do nosso diagrama. Aquela primeira que eu fiz estava muito fechada. Essa outra, o que que eu fiz? Eu dei um pouco de distância aqui, ó, para poder começar a curvar. Consegue observar bem isso? Qual é a vantagem disso? Não ter uma curva tão atrésica aqui na região anterior. Quanto mais eu desloco para poder começar a curvar o pino da minha torre, mais aberto fica a região anterior. E isso depende de cada caso, cada diagrama. Com o tempo você vai aprender a necessidade de cada paciente. Quero atreziar um pouco mais. Vamos pôr a marquinha do 18 para você poder enxergar bem. Coloco ali e agora eu vou começar a girar a minha haste para poder conformar a minha parábola. Olha lá, ó, atreziei um pouco mais. Está igual ou quase igual àquela outra que eu fiz. Ó. A vantagem de você afastar um pouco é para expandir aquela região anterior. Por quê? Quando eu mantenho essa região anterior mais expandida, praticamente fica pronto. É claro que vai depender do raio do seu diagrama. Se você está usando o diagrama 24, se você está usando o diagrama 23 de Interland ou outro diagrama, ok? O importante, fiz a curvatura anterior, professor, mas e agora? Todo o restante está fora. Eu faço uma marca. Faça uma marca aonde o seu fio começa a sair fora. E agora, com o alicate 442, tenho meu vídeo de parábolas, de diagramas. Com o alicate 442, eu coloco ele imediatamente antes da marca. Deixa eu ajeitar o nosso foco aqui. Você vai perceber que o alicate não está na marca, ele está um pouquinho antes da marca. E eu fecho a minha mão, movimento vestíbulo lingual. Paro, ando com o alicate, fecho a minha mão, paro, ando com o alicate, fecho a minha mão. Bem suave, ó. Dá para perceber a curvatura que eu estou fazendo no arco? Fecho a mão, volto um pouquinho. Antes da minha marca, fecho a minha mão, bem horizontal. Fecho a minha mão, fecho a minha mão. Vamos posicionar novamente? Eu vou pôr em cima do diagrama 23 de Interland. Olha como vai melhorando. Você percebe uma melhora. Melhorou? Agora eu vou marcar do outro lado. Na verdade, eu já até tinha marcado, né? Vamos fazer a parábola do outro lado? Vamos melhorar essa curvatura aqui, ó. Deixa eu focar bem aqui, para você poder enxergar bem a nossa marquinha. Olha ela aqui, ó. Sempre parábola paralela à bancada, alicate de pé para confeccionar uma dobra de primeira ordem, que é a nossa parábola. E agora alicate antes da marca, deixa ele focar bem aqui. Olha lá. E agora eu fecho a minha mão. Fecho um pouquinho. Pera. Mas, professor, por que que eu tenho que ficar pondo a parábola paralela à bancada, esse arco que eu pré-curvei na torre? Eu tenho que pôr ele horizontal, paralelo à bancada e o alicate de pé. Por que que eu sempre tenho que ficar fazendo isso para poder fazer essa parábola, para poder ajustar? É claro que se você já fez o curso de dobras e alças comigo, você vai se lembrar
sobre os planos de realização de dobras. Se você até não fez, te convido a participar, seja nos cursos online ou mesmo presencial, mas só para que a gente possa concluir esse raciocínio. Toda vez que eu for criar uma parábola, a parábola ela é uma dobra de primeira ordem, porque ela é feita no plano horizontal. E para fazer uma dobra de primeira ordem, princípio de realização das dobras de primeira ordem, parábola, segmento de fio paralelo à minha bancada e alicate vertical, alicate de pé. Pressiono um pouquinho no sentido vestíbulo lingual, afasto a minha mão, pressiono um pouquinho, afasto, reposiciono o meu alicate, pressiono um pouquinho, reposiciono o alicate, pressiono um pouquinho, uma pressão suave. Continua assistindo o nosso vídeo. É claro que em determinados momentos o nosso câmera, inclusive, sofreu aqui para dar foco, mas no curso de dobras tem muitas outras coisas para a gente conversar. Continua assistindo. Ando com o alicate, fecho um pouquinho, volto, fecho um pouquinho, bem suave, bem sutil, e assim eu vou curvando, bem suave. Vamos por em cima do nosso diagrama e você vai notar que vai melhorando. A marca, inclusive eu gosto muito de utilizar uma outra ferramenta para poder não ficar movimentando o arco. Nós geralmente colocamos o diagrama, essa carta transparente, para que a gente movimente a carta, ok? Olha lá, ó, eu tenho a minha região anterior, eu tenho a marquinha que eu fiz, e agora a minha nova marca, sempre eu vou marcar aonde o arco começa a escapar da linha. E vamos continuar. Mesma coisa, parábola paralela à bancada, alicate de pé. E agora, fecha um pouquinho. Ando com o alicate, fecha um pouquinho. Bem sutil, ando com o alicate, fecha um pouco. Professor, por que você está usando? Ó, vou voltar lá para a anterior, ó, fecho. Ando com o alicate, fecho. Por que você está usando o alicate 442? Porque esse alicate é o que melhor estabiliza um fio retangular. Ele é o que melhor segura o fio retangular. E assim eu vou curvando, bem sutil. Ó. Legal? Vamos ver se melhorou? Largo em cima. Olha só, todo esse lado direito aqui. Ó. Melhorou, não melhorou? Um fio esconde o outro. Esse lado está pronto. Agora eu vou mexer só desse outro lado aqui, ó, nessa marquinha que eu já fiz. Vamos lá? Mesma coisa. Alicate perpendicular, parábola paralela à bancada. Note que eu estou pondo a parábola paralela à bancada e o alicate vertical. Alicate antes da marca, fecho um pouquinho, paro. Ando 1 milímetro, fecho um pouquinho, paro. Ando 1 milímetro, fecho um pouquinho, ando 1 milímetro. Agora o meu alicate chegou na marca, fecho um pouquinho, paro. Ando com o alicate, fecho um pouquinho, paro. Ando com o alicate, fecho um pouquinho. Já vou até voltar ó, um pouco antes da marca, fecho um pouquinho. Porque eu sei que eu vou precisar trezear um pouquinho mais. Solto nessa minha carta transparente e agora eu ajusto a minha carta. Lembra que todo esse lado aqui estava certinho? Então, vamos olhar no outro. Ó. Olha lá, ó, falta só um pouquinho para ajustar. Ó. Bem pouca coisa, para a gente ser bem criterioso. Então, eu vou pôr o meu alicate ali e vou repetir o meu processo. Ó. Um pouco antes da minha marca. Deixa eu ajustar o meu foco. E agora, fecha um pouquinho mais. Ó. Vou até voltar um pouquinho, ó. Fecha um pouco, ando com o alicate, fecha um pouco. Repare que a minha mão está longe do alicate, porque se eu viesse com a mão colada ao alicate, provavelmente eu iria fazer um bico, eu iria amassar o meu fio, ok? E assim eu vou curvando o meu arco, vou diagramando a minha parábola. Solto na minha carta, sobreponho e olha lá, ó. Um lado esconde o outro? Esconde, então eu tenho o meu diagrama feito. A ideia da torre, ela te ajuda nessa conformação inicial. Existe uma outra forma, eu não gosto muito, eu prefiro trabalhar como eu mostrei para vocês. Você pode muito bem pegar o seu fio, vou pôr na torre, fecho a minha torre, seguro. Giro, 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 paro. E agora eu giro para o outro lado até as duas pernas cruzarem.
Perceba que as duas pernas de fio cruzaram. Cruzou, paro. E agora eu tenho, inclusive, toda a minha parábola mais atrésica. Deixa eu pegar aquela nossa carta para ficar mais fácil da gente posicionar. Olha só, se eu coloco o meu diagrama aqui, ó, você percebe que praticamente ela está paralela ao diagrama de Interland, diagrama 23 eu estou utilizando como referência. Porém, ela está totalmente mais atrésica. Ó. Existe uma outra técnica onde nós vamos marcar a região mediana. E agora o que eu preciso fazer? Posicionar o meu alicate na região mediana. Posicionei o alicate na região mediana. No lado esquerdo e no lado direito, eu preciso abrir um pouco e abrir um pouco. A princípio, igual dos dois lados. Eu devo fazer uma pressão de um lado e do outro o mais igual, o mais simétrico possível. Quando eu expandi, notem que eu expandi toda a parábola. Agora, eu devo fazer a marcação aonde o meu arco se afasta, aonde o meu arco sai fora do diagrama. Basicamente, seria aqui, ó, bem próximo e bem próximo. E o que eu preciso fazer? O meu arco todo não expandiu? Expandiu. Então, eu vou posicionar o meu alicate um pouco antes da minha marca. Olha ele ali. A marquinha do meio é a nossa linha média, eu pus ele um pouquinho antes. E agora eu devo fechar todo esse arco. Ando um pouquinho, fecho, volto até um pouquinho, fecho. E do outro lado a mesma coisa. Coloco o meu alicate um pouco antes da marca e fecho todo esse arco. Ando um pouquinho, fecho, volto um pouquinho, fecho. Perfeito? Porém, é a mesma coisa, mas ainda assim você precisa ir diagramando. Sempre alicate perpendicular para fazer uma dobra de primeira ordem e eu fecho um pouquinho com a minha mão longe. Ando com o alicate, fecho um pouquinho, ando com o alicate, fecho um pouquinho, volto, fecho um pouquinho e assim por diante. Do outro lado, a mesma coisa. Coloco o meu alicate na linha média, fecho um pouquinho, ando com o alicate, fecho um pouquinho, ando com o alicate, fecho um pouquinho, ando com o alicate, fecho um pouquinho. E assim eu vou conformando a minha parábola. Vamos ver se melhorou? Eu nem fiz marcação, né? Mas assim você vai ajustando. Essa região anterior melhorou? Agora eu vou marcar lá atrás e eu vou ajustando. Claro, essa é uma das formas de fazer. Eu prefiro aquela primeira que eu te mostrei, onde a gente tem muito mais praticidade e realmente a nossa parábola aí está pronta. Ficou bem tranquilo para a gente trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com fio, que a gente corta um pedaço da vareta, passa na torre. Lembrem-se que a torre tem toda essa mensuração, os números para que você possa identificar corretamente, inserir o fio na marcação correta. Não insira o fio 18 na canaleta 19, porque tem folga, o fio vai deflexionar um pouco e isso pode acabar incorporando torque, hein? Cuidado! Fio 18 na canaleta 18, 19 na 19 e assim por diante, tá? Sempre teste se você não sabe o número do fio, mas é claro que você pegou do tubo, da vareta, então eu acredito que você sabe a numeração, ok? Essa forma do diagrama, ela é bem didática, ela é bem dinâmica e eu gosto muito dessa cartela aqui, porque você pode ficar gerenciando, ajeita um pouquinho, vira para lá, até você ter a certeza que o seu arco esconde o fio do diagrama. Isso mostra que é o seu arco, este fio está exatamente no diagrama 23, tá? Aquela cartela é muito mais dinâmica porque assim, ó, com o dedo, é difícil da gente ficar posicionando, né? Você empurra aqui, parece que ele sai ali. Quando eu coloco essa placa, agora eu movimento a placa para poder pôr o meu arco e verificar se ele está correto, ok? Nós temos uma outra marcação? Temos, que é a linha mediana simétrica. Ó. Esse é um assunto para um outro momento, essa linha mediana. Eu só te mostrei uma forma de jogar o arco em qualquer local dessa placa transparente para que você possa ir trabalhando muito mais facilmente para ajustar. Quando você comprar o seu diagrama de Interland e for utilizar, for testar, você vai ver que fica bem dinâmico movimentar isso aqui. E aí, me conta, comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. É claro que à medida que você treinar, pôr tudo isso em prática,
pega a torre, pega vários fios de vareta, não tem como, a gente tem que gastar, tem que treinar. À medida que você for repetindo, for pondo tudo isso em prática, o importante é você dominar essa técnica sempre. Quem já fez os cursos de dobras e alças comigo sabe. Parábola paralela bancada, alicate de pé, vertical, porque eu estou fazendo uma parábola e para confeccionar essa parábola, isso é uma dobra de primeira ordem. Esse é um dos princípios de realização das dobras de primeira ordem. Parábola, essa orientação sempre paralela bancada, o alicate vertical, mão longe do alicate, fecha um pouquinho, anda com o alicate, fecha um pouquinho. E à medida que você for treinando tudo isso, você vai tendo mais percepção tátil da sua mão. Cada um tem a sua percepção, a sua habilidade, a sua destreza, mas quanto mais você treinar, mais fácil tudo isso vai ficar. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa um like, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, comenta qualquer dúvida, qualquer pergunta, lá na descrição tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail. Eu espero te ver em outros vídeos ou em outros cursos. Tchau!